Queda de 8,96%. Sexta-feira, meus amigos, sextou com queda na cotação, pouco mais da metade do que conquistamos ontem. Quinta-feira, uma alta de 15,52%, tivemos uma máxima de 67 centavos e hoje no sextou, cotação cai para 61 centavos, uma queda de 8,96%. Com excelentes notícias, TCU já pode indicar comissão de conciliação no caso Oi. Estão sendo noticiado que a situação vai demorar, pode chegar até janeiro, fevereiro de 2024. Eu vou explicar para vocês o porquê essa situação de comissão de conciliação tem que acontecer até novembro, meus amigos. Esse é o prazo limite dado pela própria Anatel e eu vou explicar isso para vocês. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para vocês que estão chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela sua participação e confiança. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado pela participação, os comentários. Sem muita enrolação, galera, vamos para os fatos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, Walton Alencar Rodrigues, Jorge Oliveira e Jonathan de Jesus deram o sinal verde para o início do processo de conciliação por consenso com a Oi em relação às pendências da concessão da empresa. Os posicionamentos destes ministros, mais o ministro Benjamin Ziller, que havia se manifestado favoravelmente no início da semana, eram necessários por serem relatores de casos correlatos com as questões discutidas no processo da Oi. A próxima etapa será a nomeação da comissão de consenso, que será formada pelo TCU, Anatel e Oi, e Ministério das Comunicações. A Advocacia Geral da União, com quem a Oi tenta negociar um passivo de 9 bilhões com a União. Vamos corrigir aqui, meus amigos, esse passivo está em torno de 7 bilhões e meio. A Advocacia Geral da União, com quem a Oi tenta negociar um passivo de 9 bilhões com a União, ficará fora, já que esta pendência deve ser tratada à parte. Meus amigos, só para corrigir, não são 9 bilhões, são algo em torno de 7 bilhões e meio. Isso acordado na primeira recuperação judicial da Oi. De lá para cá já houve vários pagamentos. Reduziu um pouco, mas gira em torno de 7 bilhões e meio. Ou seja, no TCU só se discutirá de um lado o valor colocado pela Anatel como condição para migração da empresa para o regime de autorização, 20 bilhões, versus o valor colocado pela Oi como perdas decorrentes de fatores que causaram desequilíbrio econômico financeiro na concessão, 50 bilhões nas contas da Oi, que por sinal a própria Anatel já concordou com este valor. Pena que o noticiário não traz essa informação. Fontes que acompanham o assunto estão analisando os prazos para entender os diferentes cenários. Regimentalmente, todas as etapas ainda necessárias podem tomar de 135 a 210 dias, o que jogaria uma deliberação sobre o consenso, em boa hipótese, para o começo de março. Seria necessário uma economia de prazos daqui em diante para que a conclusão se dê ainda esse ano e que o que é considerado pouco provável, ainda mais considerando-se a complexidade da matéria. Eu vou mostrar para vocês como essa fala aqui é tremendamente tendenciosa, mesmo porque o próprio Samuel Possebon acabou de fazer uma entrevista com o próprio presidente da Anatel, Carlos Baigorry, onde o mesmo deixou claro que a intenção é resolver por consenso o mais rápido possível. Vou trazer as falas deles para que vocês entendam isso. E o Samuel tentou rebater e ainda assim o Carlos Baigorry deixou claro. Aprovando essa questão como está aprovado, a partir de agora a coisa vai ser rápida. Ou vai resolver ou não vai resolver. Se não tiver solução, todos ficarão cientes o mais rápido possível. Porém, o prazo é até novembro. O que será o consenso? Mas o que será uma posição consensual? Esse é o grande desafio agora. Do ponto de vista da Oi, a prioridade é se livrar do regime de concessão sem custo, podendo com isso livrar os bens reversíveis e as obrigações de concessionária. Idealmente essa conta seria 0 a 0, mas esse resultado não atende ao governo. Isso porque a etapa seguinte seria a migração da Oi para o regime de autorização, o que depende de um ato regulatório que tem que seguir determinados regramentos. E isso só pode ser feito segundo o regulamento de migração da agência.
mediante determinados compromissos de migração, convertendo os benefícios de mudança do regime em projetos de banda larga. Se a solução consensual for 0 a 0, não haveria compromisso por parte da Oi. O desafio será então encontrar o limite onde até a Oi aguentaria ir no cenário atual de solvência da empresa, assumindo alguns compromissos de ampliação dos serviços de banda larga em projetos de interesse público, sem comprometer o plano de recuperação judicial. Sem isso, é improvável que o TCU aprove qualquer acordo, mesmo que isso represente a retomada de um processo de arbitragem, que pode resultar em perdas bilionárias para a União. Bom, nesse caso aqui isso é um fato, né? Pelo menos isso ele resolveu pontuar que a situação da União não é tão boa quanto ele vinha tentando trazer em noticiários antes. Essa questão de solvência que ele traz aqui, o próprio Baigorri também rebateu ele em entrevista, dizendo que esse não é o objetivo, isso aqui é um problema que vai arrastar todo mundo, inclusive a própria União e TCU. Eles não têm capacidade, já foi debatida essa situação, o governo não tem condições de manter essa concessão da Oi, e ninguém quer isso. O que todos querem é de fato uma solução. Prazos. A CSEX Consenso irá constituir uma comissão de solução consensual em que participam MCOM, TCU, Anatel e Oi. Depois da criação da comissão, o prazo regimental de trabalho técnico seria de 90 dias, prorrogáveis por 30 dias. Depois, mais 15 dias para manifestação do Ministério Público e outros 30 dias para avaliação do ministro relator para colocar em julgamento, prorrogáveis por mais 30. Caso o plenário do TCU determine mudanças no acordo, o prazo para ajustes é de 15 dias, ou seja, a partir da criação da comissão de solução consensual, o prazo regimental máximo de tramitação no TCU seria de 210 dias, contados todas as prorrogações, ou 135 dias se apenas os prazos normais forem utilizados. Como de praxe, meus amigos, uma matéria que sempre vem tentar enfatizar essa questão de insolvência da Oi, essa questão de prazos extremamente prolongados. Vamos entender realmente os fatos? Para evitar risco de municípios menores perderem telefonia fixa, a Anatel propõe estender atual modelo de contrato. Entenda. Meus amigos, no dia 7 de agosto soltei esse vídeo aqui explicando para vocês essa situação na qual a Anatel precisa manter essa concessão de telefonia fixa, estão fazendo um novo contrato, estão trabalhando já em prol de criar uma nova concessão, caso as atuais concessionárias não aceitem este acordo, que é o que a Anatel também precisa, entre elas, resolver. A questão aqui não é apenas, como é trazido, 50 bilhões que a Oi está pedindo, contra 20 bilhões que a Anatel quer para mudar de concessão para autorização. Não. Tem também essa questão que a Anatel precisa manter esse serviço. Se não for essas concessionárias que aqui já estão com o contrato aberto, será uma nova. A nova será muito prejudicial para a Anatel. Por quê? Quem chega agora, vendo toda a situação que já está acontecendo com as atuais, vai querer mudar muita coisa. Vai querer ter vantagens claras e garantias que não irão passar pela situação que as atuais estão passando. Então isso é mais complicado para a Anatel porque ela não tem moeda de troca. Já com as atuais concessionárias, a Anatel tem ali uma pequena moeda de troca. Então, como existe essa questão dos bens, oi, vamos fazer um acordo aqui? Deixa de lado, se for o caso, na minha mera opinião, deixa de lado esses 7 bilhões que você tem aí com a Anatel. Você tem aí algo em torno de 8 mil imóveis. Então faz o seguinte, vamos manter um contratinho aqui por mais 5 anos pelo menos. Você mantém essa telefonia fixa. Isso não vai sugar tanto o seu caixa. E aí a gente zera tudo no final das contas. Aí eu passo para vocês agora alguns imóveis, sei lá, 4 mil imóveis eu passo para vocês agora. Joga lá no seu balanço. Quando finalizar esse contrato aqui de 5 anos, eu passo o restante para vocês e mata tudo. Pode acontecer isso também, galera. Vindo aqui para o vídeo que eu soltei no dia 5 de agosto de 2023, meus amigos. Teremos processo contra as falas do Baigorri. A Anatel está contra a parede. Atuais concessionárias. Durante a reunião do Conselho, Coimbra também comentou a situação na qual a Anatel se encontra no debate das concessões. Após reajustar em mais de 50% os valores de adaptação dos contratos das concessionárias atuais para 33 bilhões, a Anatel abriu prazo até novembro para que as empresas Oi, Vivo, Claro, Algar, Telecom e Sercontel optem ou não pela migração, mas também seguiu trabalhando no plano B
dos novos editais. Então, meus amigos, essa própria matéria já prova que o prazo é até novembro. Caso eles não entrem em um acordo, que com certeza a Anatel vai colocar isso aí em pauta, vai tentar fechar um contratinho com a Oi, colocar a Oi ali por mais 5 anos, possíveis prorrogáveis para mais 5 anos, que deram um total de 10. Mas podem fechar um contratinho ali onde resolve tudo, zera tudo. Os imóveis ficam para a Oi mantém um serviço em algumas localidades, que pode manter um equilíbrio ali, tipo um 0-0, talvez não gere muito lucro. Mas o fato dela ganhar esses imóveis, entrar no balanço, isso aí já vai gerar um tremendo de um valor patrimonial para a empresa. E ao contrário de muitos que ficaram chateados ou estão chateados pelo fato dos 7 bilhões não estar na mesa de negociação, o que eu venho comentando bastante com os amigos é o seguinte: esses 7 bilhões ele pode entrar em uma contrabalança, que seria o quê? Todos os imóveis passados para a Oi, ou o valor de mercado vai dar muito mais do que os 7 bilhões, e aí a Oi paga esses 7 bilhões para a Anatel, que já está acordado. No final das contas, seria uma conta soma zero. Aí a Oi pode tirar até certa vantagem, porque imóveis, a tendência normalmente é se valorizar com o tempo. Então, se hoje vale 7 bi, amanhã pode valer 8, 9, 10, enfim, ou até desvalorizar também. Existe esse risco, porém, normalmente ele tende a se valorizar. Então, no longo prazo, é provável que a Oi possa tirar vantagem, caso isso aconteça. É apenas a minha opinião. No caso especificamente da Oi, a Anatel está buscando o processo de conciliação por consenso junto ao Tribunal de Contas da União. Deve ser um processo que vai seguir o mesmo caminho aí para as outras concessionárias, Telefônica, Claro, Algar, Sercontel. Mas no caso especificamente da Oi, me parece que essa é a única aposta que a Anatel tem, é a única alternativa que a Anatel está buscando para resolver esse problema. É por aí? É bem por aí. Assim, é claro que a gente tem outras alternativas no caminho, como fazer uma nova licitação, encontrar um novo concessionário, mas assim, realmente, é claro, essas são alternativas que a gente tem que buscar por um dever legal, entendeu? A gente tem o Estado brasileiro, a Anatel representando o poder concedente, tem o dever de garantir a continuidade do serviço, sempre tendo um concessionário para prestar o serviço de telefone fixo comutado, que é considerado essencial pela Lei Geral de Telecomunicações, após 2025, ou seja, quando acabar esse contrato de concessão. Então é nosso dever buscar isso. Então esse é o nosso dever de ofício. Agora, do ponto de vista estritamente prático, não me parece ser uma saída muito viável, a não ser que o Estado, e está isso na nossa consulta pública, né, bote dinheiro do FUST para viabilizar uma operação que claramente ninguém mais tem interesse no telefone fixo. Então, assim, a saída virtuosa, a saída que congrega interesses, que congrega o interesse público, tanto o interesse do Estado com o interesse privado, com o interesse do consumidor, na nossa visão, é o acordo. Esse é o melhor cenário que tem para todo mundo, é o melhor cenário na nossa leitura para a União, o melhor cenário para a concessionária, é o melhor cenário para o consumidor, para o contribuinte, para todo mundo. Agora, não tem nada nessa discussão que seja rápido, né? Assim, a Anatel tem discutido esse assunto há muito tempo, vocês já colocaram o pedido de acordo para o TCU já também há um bom tempo. Aquilo passou por um processo de análise técnica, teve o ok da área técnica do TCU, depois o ok do ministro Bruno Dantas. Parece que agora ainda depende da posição de 4 outros ministros do Tribunal de Contas da União. Como é que está isso? Isso precisa, a decisão do presidente Bruno Dantas, ela depende de uma ratificação dos ministros que são relatores de processos. Isso tudo para começar o processo, né? Porque ainda nem deu início. Mas aí eu vou te corrigir, porque assim, uma vez havendo essa ratificação, eu já te dou em primeira mão que o ministro Benjamin Zimmer acaba de ser informado pela nossa assessoria que o ministro Benjamin Zimmer, um desses 4 que você mencionou, já ratificou o entendimento da admissibilidade. Agora a gente já está quase chegando lá para o processo ser admitido. Mas o que acontece, Samuca? Uma vez admitido o processo, a instrução normativa do Tribunal de Contas prevê que, se não me engano, em 90 dias já tem que ser desenhada uma solução. E aí então, depois assim, mais um tempo para votação, dá 135 dias pela minha conta. Então, admitido, dada a admissão, aí a gente acredita que vai andar rápido. Agora, tem negociações acontecendo em paralelo, conversas entre os técnicos das duas agências. Você acha que o processo já está azeitado o suficiente para a gente poder dizer que vai chegar a uma conciliação, a um consenso? Ou você ainda vê aí uma incerteza nesse cenário? Eu vejo que todos os lados assim ainda existem movimentos a serem feitos, entendeu?
não foi exaurido o processo negocial, é claro que ainda tem que sentar à mesa, junto com o Tribunal de Contas da União, ver todas as manifestações, todas as partes, mas eu acredito que, uma vez iniciado esse processo, rapidamente a gente consegue convergir para um equilíbrio que seja bom para todo mundo. E se não for convergir, rapidamente vai se perceber que não tem convergência e aí vamos logo para o que quer que seja, entendeu? Para soluções mais drásticas, que daí a Anatel tem essas alternativas. Ou fazer uma nova licitação, eventualmente pode haver uma intervenção, a Anatel tem um processo aberto com relação a isso, mas parece que está parado, esperando essa questão do consenso ser evoluída, né, ser concluída. Tem a possibilidade também de uma caducidade da concessão, enfim, aí são os outros instrumentais regulatórios. São os outros instrumentos que certamente a gente vê como algo que são instrumentos legítimos, estão dentro do nosso escopo de atuação, mas não é o cenário que nós idealizamos. O cenário que nós idealizamos é um acordo em que o Estado e a concessionária possam chegar a um bom termo e encerrar e passar a página e a gente parar de discutir temas de telefonia fixa e orelhões do século passado e começamos a olhar e vislumbrar a discussão da economia digital, do ecossistema digital e dessas relações com as empresas de internet, que é o grande tema do momento, da atualidade e do futuro. Como todos podem ver, a intenção do próprio Baigorri é que justamente a coisa se resolva através de um consenso, é justamente o que a Anatel quer, que ela enxerga isso, é melhor para todos. Tem também na mesa aqui essa questão de um novo contrato de concessão, então caso isso aconteça, galera, não fiquem surpresos, não fiquem chateados, vai consumir mais caixa da Oi, etc e tal, não. O novo contrato de concessão, com certeza terá situações que não venham deixar a empresa na situação que ela ficou, ou que ela está atualmente. E o próprio Samuel Possebon insistindo nessa ideia de intervenção, coisa que a Anatel não quer porque não é benéfico para ela. Tá, vai intervir, quem vai comandar? Quem vai assumir? O governo tem dinheiro para isso? O governo não tem dinheiro para isso, cara. Ninguém quer isso. O que eles querem é que a coisa seja resolvida de fato, melhor para todos. E o Baigorri já deixou claro que o objetivo é, como já foi aprovado hoje, a partir de agora a coisa vai acontecer rápido. Então, na minha opinião, até novembro, galera, até novembro vamos saber se a coisa vai andar ou se volta para o processo. E eu acredito que não vai voltar para o processo. Essa é a minha mera opinião. Vindo aqui para os contratos de aluguéis, meus amigos, no dia de hoje tivemos algo em torno de quase 1 milhão de contratos. Eu não fiz as contas ao pé da letra, como deveria, tá? Mas eu mostro para vocês aqui que tivemos várias operações de 206.900, 100.000, 33.200, vários números altos no dia de hoje. Não podemos afirmar que segunda-feira teremos uma queda expressiva ali nos contratos de aluguéis, mas como eu avisei ontem, eu acho insanidade se manter posicionado e vendido nessa situação. Porém, também tem outra situação. Por mais que eles tenham, ou alguns tenham que recomprar supostamente com prejuízo, eles já faturaram bastante e talvez o objetivo deles não seja justamente lucrar com a queda do papel, mas com outras situações que seria justamente fechar acordos com a empresa, ganhar algum outro benefício que seja fora da tela de cotação. E isso tem que ser levado em consideração também. Eles podem estar agindo dessa forma aqui no book, mas fora do book a intenção é completamente outra. Como o próprio Baigorri lá atrás afirmou que a telefonia fixa era algo essencial e não iria deixar de existir. E agora ele já deixa claro que é algo que ninguém mais quer, é algo obsoleto. Então, assim, perceba como a opinião mudou, perceba como o jogo mudou. Eles querem, de fato, uma mudança e um equilíbrio, onde o serviço tem que ser mantido para o consumidor, a empresa precisa se manter viável e quitar os débitos, é o que todo mundo quer. O governo não quer ter que tirar dinheiro do bolso, a única forma que seria é transferir os bens e, nessa situação, barganhar com a empresa para que ela mantenha esse serviço de concessão. Essa é minha aposta. 0-0, onde a Oi mantém um contrato de pelo menos mais 5 anos aí, uma nova concessão para ajudar a Anatel. E esse foi justamente o objetivo da Anatel em ter sangrado e dificultado tanto a vida da empresa lá atrás, para que agora ela pudesse de fato ter esse poder de barganha. E provavelmente ela vai tentar isso com as outras concessionárias, que é facilitar algumas situações e mantê-las ali. É mais fácil manter quem já está do que tentar trazer quem está de fora para o novo regime de concessão. Meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos por sua participação. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima.